Presidente Kennedy, 1961-1963. Em 1963, o presidente John Kennedy navegava nas cercanias de Williamsport. Dizem que houve um avistamento. Ele estava navegando ao largo de Cape Cod, quando desceu um objeto prateado, não se sabe o que, de quase 20 metros de largura. Todos viram o objeto, e Kennedy disse em resumo que não queria que ninguém contasse essa história. É difícil saber se a história é verdadeira ou não. Podemos acreditar nela ou não. É difícil aferir o conhecimento de John Kennedy sobre OVNIs. Seu governo praticamente curto deixou poucos registros de OVNIs nos arquivos. Kennedy é um grande mistério no tocante aos OVNIs, porque acredita-se que ele recebeu muitas informações sobre o assunto. Ele estava preocupado em evitar uma guerra. O lançamento de qualquer míssil nuclear de Cuba contra qualquer país do hemisfério ocidental. Lembre-se da crise dos mísseis de Cuba. Produzirá a maior crise que este mundo já enfrentou em toda a história. Perceber que os OVNIs poderiam levá-los ou aos russos a começar uma guerra. Mas acho que ele teria sido diplomático o suficiente para impedir que abatêssemos discos voadores, por exemplo. Registros mostram que Robert Kennedy, irmão de John e secretário de Justiça, trocou cartas a respeito de OVNIs com o deputado Gerald Ford e oficiais da Força Aérea. Robert Kennedy se interessava muito por OVNIs. Apareceram inúmeras cartas onde ele os menciona. É bem raro alguém que ocupa um cargo tão alto tratar do assunto por escrito. Muitos pesquisadores acreditam que diferenças políticas podem afetar o acesso a informações, e que alguns presidentes americanos não foram informados sobre tudo pelos serviços de inteligência. De acordo com eles, Kennedy foi o primeiro presidente a quem nada foi informado. Ele estava interessado em chegar à Lua antes dos russos, mas não se interessava pelo espaço. Ele era do tipo mais competitivo, mais do tipo político. Johnson, por outro lado, estava muito interessado no espaço. Presidente Johnson, 1963-1969. Contra tal força, o poder de destruição conjunto de todas as batalhas levadas a cabo pelo homem é como um fogo de artifício lançado contra o sol. Lyndon Baines Johnson já passara pela Casa Branca como vice-presidente de John Kennedy. Em setembro de 1961, ele respondeu a uma carta de um pesquisador de OVNIs falando de uma visita extraterrestre. Johnson respondeu à carta dizendo que melhor do que ir à Força Aérea seria ele ir ao secretário executivo da NASA. Foi estranho ele encaminhá-lo à NASA e não à Força Aérea. Foi estranho o vice-presidente responder à carta. Durante o mandato de Johnson surgiu a história de que militares haviam investigado a queda de um suposto OVNI perto de Gettysburg, na Pensilvânia. Os eventos da quinta-feira, 9 de dezembro de 1965, são um capítulo importante na história dos OVNIs e a Casa Branca. Houve uma equipe de resgate e sabe-se que a NASA esteve lá e que a Força Aérea esteve lá. O objeto foi removido em fim de caso. A explicação oficial é de que era um meteorito. A minha investigação pesquisa os principais casos de OVNIs. Vou aos registros da Casa Branca e vejo que ele estava lá, onde estava o presidente e o secretário de defesa. Então fui aos arquivos de Johnson e procurei onde o presidente estava, e ele estava em seu rancho de Austin, Texas. Na manhã seguinte, as pessoas certas pareciam estar lá. Por exemplo, James Webb, chefe da NASA, foi até o rancho do presidente na manhã seguinte. O governador da Pensilvânia estava lá. Todos os chefes do Estado Maior, a equipe toda, e havia fotografias de todos eles chegando ao rancho. Eles disseram que a reunião com os chefes foi sobre a guerra do Vietnã, mas embora não se possa provar que o presidente viu fotos do objeto ou do que quer que seja, houve evidências circunstanciais de que algo aconteceu em torno do presidente. Na manhã seguinte à guerra.
presidente Nixon, 1969-1974. O interesse de Richard Nixon por OVNIs é mais difícil de avaliar. Falei com pessoas que disseram ter conversado sobre OVNIs com Nixon. Ele se mostrou interessado. Dizem que ele tinha uma coleção de livros sobre OVNIs, mas eu nunca comprovei. Muitos pesquisadores creem que Nixon recebeu muitas informações que gostaria de ter tornado públicas. Há boas indicações de que ele planejou revelar dados sobre OVNIs passados, presentes e futuros em um livro de Robert Ebenezer. E em um programa de televisão sobre esse assunto, falei com Ebenezer e o Partido Republicano pediu que ele produzisse um programa usando só pessoas do governo, porque a ideia era liberar dados. Mark Ebenezer era executivo de propaganda e produtor de televisão e por acaso conhecia um homem muito importante na Casa Branca. Eu conheci o Mark Ebenezer de uma república na faculdade, depois ele se tornou chefe do Estado-Maior de Nixon. Em meados dos anos 70, Ebenezer pesquisou histórias militares para sua produção nos arquivos da base aérea de Norton. Paul Sharton nos chamou e disse o que você seria se afirmássemos que uma nave alienígena girou aterrissou na base aérea de Holloman e que isso foi filmado por nossos funcionários no seu pessoal temporário. E que o filme foi mandado aqui para Norton, onde se mandam todos os filmes. Achei aquela conversa estranha, sabe, óbvios e essas coisas. E ele disse, se vocês se interessam, verifiquem no Pentágono. Mas disfarcem isso em outros conjuntos, do que falar de OVNIs perguntas suspeitas. George Weinberger era comandante de tecnologia estrangeira e tinha um bunker particular em White Patterson. Eu desci pelo corredor, havia muitas câmeras de vigilância. Foi até a mesa dele e disse que queria perguntar a ele do pouso da nave alienígena na base aérea de Holloman. Eu esperava que ele dissesse surpreso o quê? Mas não, ele se levantou, pegou um livro e o deu para mim. Abri o livro e li ao meu amigo coronel George Weinberger, assinado do Dr. Alan Hynek. E o livro era sobre OVNIs. Hynek era o assessor científico da Força Aérea na época para OVNIs. Ebenezer contatou seu amigo e secretário de Estado de Nixon, Bob Haldeman. Ele estava na Casa Branca e perguntei se ele sabia da aterrissagem do OVNI na base aérea de Holloman. E ele disse que sim, que tinha ouvido falar. Mas que não sabia. E se o presidente sabia, ele não fazia ideia. Ebenezer nunca conseguiu o filme de Holloman sobre o programa que foi ao ar em 1974, mas a experiência deu aos pesquisadores uma ideia do que presidentes americanos podiam saber sobre OVNIs. Um amigo que me ajudava falou com dois ex-presidentes. Ambos confirmaram ter visto o filme da base aérea de Holloman. President Ford, 1974-1977. O Congresso deveria investigar a enxurrada de registros de visões de OVNIs no sul do Michigan e em outras partes do país. Gerald Ford mostrou interesse pelo assunto OVNIs como deputado por causa dos avistamentos em sua base eleitoral nos anos 60. O que muita gente não percebe é que a função básica de um deputado é servir seus eleitores. Então, Gerald Ford, ao serviço dos eleitores, achou que aquilo merecia atenção. Então, Gerald Ford foi falar com as pessoas que queriam respostas e ele fez muitas declarações fortes, dizendo que queria uma investigação pelo Congresso. Em 5 de abril de 1966, um comitê do Congresso realizou uma série de audiências públicas sobre o assunto OVNIs. O secretário da Força Aérea, Howard Brown, concluiu: não estamos respondendo nada. As investigações foram todas públicas, e a audiência desta manhã foi pública pela mesma razão. Não se sabe se as audiências influenciaram a opinião de Ford sobre OVNIs depois de eleito presidente, mas muitos pesquisadores acham que ele escolheu assessores que entendiam as possíveis ameaças colocadas por OVNIs.
Ele tinha assessores que não eram tão importantes naquele tempo. Havia Dick Cheney e Donald Rumsfeld. Havia George Bush, o pai, como diretor da CIA, e pessoas em quem ele confiava e que confiavam nele. Depois de sair da Casa Branca, Ford respondeu à carta de um ex-oficial da inteligência da Força Aérea que pesquisava OVNIs. Durante minha carreira pública no Congresso como vice-presidente e presidente, várias vezes requisitei informações sobre OVNIs. As autoridades oficiais sempre negaram qualquer alegação. Como presidente, Ford não disse nada sobre o assunto, então podemos pensar que ele perdeu o interesse. Ou, provavelmente, ele achou que não era politicamente prudente discutir o assunto.